Olá, leitores! Eu sou a Raíssa, do outro lado da raposa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre Tarde Demais e também sobre relacionamentos abusivos. Recentemente eu fiz a leitura do livro Tarde Demais, da Colleen Hoover. Eu fiz essa leitura porque eu sou colunista no Estante Diagonal, como alguns de vocês devem saber. Eu solicitei esse livro em parceria com a editora, Galera Record. Nenhum livro da Colleen Hoover é uma leitura fácil. Dificilmente um livro dela vai ser fácil de ler, justamente porque ela sempre aborda assuntos que são complicados e assuntos que ninguém quer falar, e com Tarde Demais não é diferente. Esse livro fala sobre relacionamentos abusivos, mais especificamente sobre entre homens e mulheres. Em Tarde Demais, a protagonista é a Sloan. Os capítulos são alternados de narração em primeira pessoa, entre a Sloan e o Carter. A Sloan, ela é uma jovem que vem de uma família muito humilde e ela não tem dinheiro. Na família dela, a mãe dela era problemática e ela tinha irmãos especiais. E por a mãe dela ter alguns problemas, ela é que teve que cuidar dos irmãos dela. Um dos irmãos faleceu e o outro precisava de cuidados especiais. Ele ficava numa espécie de clínica onde ele recebia todos os cuidados, mas um dia a Sloan descobriu que ele tinha perdido esse benefício e que se ele quisesse continuar na clínica, ela teria que pagar. E era uma clínica muito cara e ela não tinha dinheiro para arcar com todas essas despesas. A Sloan, no ensino médio, ela tinha conhecido o Asa. O Asa sempre foi um garoto meio problemático, meio delinquente juvenil, mas no ensino médio, a Sloan se interessou por ele, eles começaram a namorar e ter uma relação. Chegou um momento que a Sloan terminou com o Asa, mas depois que ela precisou dessa ajuda financeira, ela se viu obrigada a voltar com o Asa, porque ele ofereceu essa ajuda para ela. Ele ofereceu pagar pela clínica do irmão dela. Naquele momento ela pensou que ela não tivesse escolha a não ser voltar com ele. E ela tinha sentimentos ainda pelo Asa, apesar dele ser uma pessoa problemática, dele não tratar ela da melhor maneira possível. E também, apesar dele ser um traficante, a Sloan não teve... Na cabeça dela, naquele momento, ela não tinha escolha a não ser voltar pro Asa. Então, no momento que a história realmente começa, a Sloan tá morando com o Asa já faz 2 anos. O único motivo pra ela tá realmente com o Asa e morando na casa dele é o irmão dela. É ela cuidar do irmão dela e também cuidar de si mesma, porque ela não tem dinheiro pra se manter sozinha. E a vida da Sloan tá bem bagunçada no momento, porque ela tá numa casa de um cara que é traficante e, portanto, tem sempre criminosos entrando e saindo da casa. Ela não tem paz, ela não tem silêncio na casa e ela tá muito infeliz, mas ela pensa que essa é a única alternativa enquanto ela não tem dinheiro suficiente para se manter e manter o irmão. Um dia na faculdade, a Sloan conhece o Carter. O Carter, ele parece ser um cara legal, o primeiro cara que a Sloan conhece que trata ela bem, que trata ela com respeito. Então ela desenvolve um certo interesse pelo Carter, como é natural, porque ela não conhece um relacionamento em que uma pessoa trate ela bem, porque tanto na família dela quanto com o Asa, ela sempre foi maltratada, ela nunca teve respeito. Só que aí depois ela descobre que o Carter tá envolvido nos negócios do Asa, que talvez ele não seja o cara legal que ela pensou que ele fosse. Como eu sempre digo nas resenhas dos livros da Colleen Hoover, a sinopse é só a superfície da história, tem muito mais coisas durante o desenvolvimento da história, e eu não gosto de falar no resumo enquanto eu falo aqui nos vídeos, porque eu gosto que os leitores se surpreendam assim como eu me surpreendi. Cada vez mais que você vai lendo o livro, você vai descobrindo novas coisas e a história começa a ganhar uma nova cara. A gente começa a entender mesmo os motivos da Sloan e a gente entende o que é viver em um relacionamento abusivo, viver um relacionamento onde você não é respeitada, onde acontece agressão psicológica e também agressão física. E a gente entende o que é se sentir presa, não ter alternativa, sentir que você nunca vai conseguir sair daquela situação ou que vai ser muito difícil você sair daquela situação. E sentir também que não tem ninguém que pode te ajudar, não tem ninguém que pode te tirar daquela situação a não ser você mesma. E que isso vai ser muito difícil, você vai ter que enfrentar muita coisa para conseguir sair dessa situação e se ver livre desse relacionamento. Agora, pensando em relacionamentos abusivos de uma maneira geral, eu queria falar um pouco sobre o que
caracteriza um relacionamento abusivo? Na minha visão, um relacionamento abusivo, seja ele entre casais, familiares, amigos, qualquer tipo de relacionamento que esteja se tornando abusivo, ou seja, já seja abusivo, é quando uma das partes do relacionamento tenta controlar constantemente a outra e imagina que a outra pessoa seja sua propriedade. Então, controla cada passo que a outra pessoa dá. Controla gastos, controla com quem fala, controla as atitudes, o pensamento, tudo é controlado. Em um relacionamento abusivo, você se sente preso, você sente que ninguém pode te ajudar, a não ser você mesmo. A outra pessoa tá constantemente te tratando mal, te desrespeitando, talvez até te agredindo fisicamente, também fazendo aquela tortura psicológica, aquela chantagem emocional. Essa questão do relacionamento abusivo, ela não é muito abordada, isso não é muito discutido. E por não ser muito discutido, é mais difícil de identificar quando tá acontecendo. Quem tá passando por um relacionamento abusivo pode até achar que, na verdade, o culpado é ele mesmo, que as atitudes erradas partem dele e não da pessoa que está sendo abusiva. Por isso é muito importante que esse assunto seja mais discutido e que o lado da vítima seja mais exposto para as pessoas identificarem se estiverem em um relacionamento abusivo e também para as pessoas ao redor tentarem ajudar de alguma forma. Por isso que eu acho esse livro da Colleen Hoover tão importante. Ela soube desenhar o perfil tanto do abusador quanto da vítima muito bem, e a gente passa a entender também os motivos de o abusador ser como ele é. Muitas vezes a pessoa que é a abusadora do relacionamento, no passado dela, ela passou por situações difíceis, foi abusada, psicológica ou fisicamente, e principalmente na infância, e por isso que hoje em dia ela acaba tendo essas atitudes. É claro que isso não justifica o comportamento dela, mas é um jeito de a gente entender por que esse comportamento acontece. E no livro da Colleen Hoover, ela não romantiza essa situação. Ela mostra tudo, a verdade nua e crua, e é até um pouco tenso você ler esse livro, porque a Colleen não tem medo de expor as situações, ela vai bem fundo, ela mostra cenas muito tensas, e você fica até meio em dúvida se você tá gostando de ler o livro ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, também deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou desse livro, caso você tenha lido ou se você pretende ler. Até a próxima!